Capítulo 261, Escape 1. The Author's POV. Os dias passaram e, eventualmente, mais 5 meses voaram. Já se passaram cerca de 8 meses desde que entrei neste lugar, e muitas coisas mudaram. Especialmente desde a minha luta com Xavier, que aconteceu há cerca de 6 meses. Desde então, o número de sujeitos bem-sucedidos aumentou de 3 para 15, e as condições em que eu vivia melhoraram drasticamente. Mais uma vez, meu quarto mudou. Desta vez, estava muito mais prático, pois, embora não tivesse nenhum luxo, tinha uma instalação de treinamento privada. Como resultado das condições melhoradas, minha força teve um aumento significativo. Treinando todos os dias e sendo alimentado com todo tipo de coisas estranhas, minha força disparou mais rápido do que nunca. Até mais do que quando eu estava no LoL aprendendo com Mônica e Dona. Em meio ano, alcancei o rank D+, quase o melhor que C-. Algo que eu nunca teria imaginado ser possível ao chegar aqui. Essa era uma velocidade que talvez apenas Kevin pudesse rivalizar. Além disso, 3 estrelas artes marciais de corpo inteiro. Técnica de combate corpo a corpo dedicada a utilizar cada parte do corpo para incapacitar o inimigo. Pode ser uma arte de 3 estrelas, mas ao ser dominada, pode ser usada para complementar outras formas de arte marcial. Essa era a técnica que eu vinha aprendendo nos últimos 2 meses. Uma técnica genérica de 3 estrelas que todos os sujeitos eram obrigados a aprender. E por causa disso, meu domínio com a espada não teve um aumento significativo nos últimos 8 meses. Eu não estava triste por isso, pois agora havia enfrentado uma das minhas maiores fraquezas, lutar sem uma espada. Mas nem tudo era bom. Splash. Dirigindo-me à pia e lavando o rosto, virei ligeiramente a cabeça. Ao passar a mão pelo cabelo, olhei para uma pequena cicatriz na parte de trás da cabeça. KGH, ainda dói. Tocando a cicatriz, meu rosto se contorceu de dor. Há cerca de 1 mês, passei por um procedimento cirúrgico nas mãos de Joseph. Um chip foi instalado em meu cérebro. O chip foi algo que Joseph criou, e o que ele fazia era essencialmente aumentar as habilidades computacionais do usuário. Em resumo, fazia alguém pensar em uma velocidade muito mais rápida do que antes. Uma necessidade básica para os supersoldados que ele queria criar. Isso era bom e tudo, mas, infelizmente, também havia um dispositivo de rastreamento instalado nele. Sem saber que tal dispositivo existia no romance, não consegui impedir isso e, assim, preso com um chip dentro da cabeça, tive que adiar meu plano de fuga por mais alguns meses. Para piorar a situação, 2 meses atrás, além de uma poção que eu havia guardado por um tempo, fiquei sem poções de cura. A única razão pela qual consegui manter minha sanidade até agora foi que o número de doses que tomei também teve uma queda dramática em comparação com antes. Mas isso era esperado. Afinal, as doses danificavam o sistema nervoso. Demais e elas apenas teriam o efeito oposto ao que desejavam. Em vez de um super soldado, eles teriam um idiota. Clank. 876. Está na hora de ir. Entrando no quarto e me interrompendo em meus pensamentos, foi o mesmo guarda que havia me atendido nos últimos 8 meses. Jogando-me um olhar de desprezo, ele se afastou e fez um gesto com a mão. Acelere, não desperdice o tempo do professor. Virando-me, olhei para ele com indiferença. Nenhuma palavra saiu da minha boca. Como eu deveria ser sem emoções, tinha que agir como tal. Portanto, sem dizer uma palavra, cumpri com tudo o que o guarda dizia. Apesar de todo o abuso que ele estava me lançando, eu suportei e fingi não sentir nada. Bem, isso não se aplica mais a partir de hoje. Secretamente cerrando os punhos, fechei os olhos. As engrenagens da minha mente giravam lentamente. Vamos lá, não tenho o dia todo. O guarda murmurou impaciente. Novamente sem responder, movi-me em direção à entrada do quarto. TSK, que idiota! Ignorando o guarda, assim que estava prestes a sair do quarto, meus passos pararam. Virando-me, olhei de volta para o meu quarto. Olhando para o quarto, fechei os olhos levemente. É isso, pensei. O momento em que eu sair deste quarto é o momento em que meu destino será decidido. 8 meses. Esse era o tempo que eu havia esperado por esse dia. O dia em que finalmente escaparia deste lugar infernal. Após meses de planejamento, o momento finalmente chegará. Com os conflitos entre a União aumentando a cada dia, agora era o momento ideal para eu escapar. Especialmente porque a maioria dos superiores estava fora segurando a União. O que você está fazendo? A voz confusa do guarda chegou aos meus ouvidos. Virando-me em silêncio,
dei um passo para fora do quarto e fechei os olhos. Asterisco. Seguindo um caminho que eu conhecia muito bem, o guarda, Mark, parou em frente ao corredor que levava ao campo de treinamento. Batendo com o dedo, uma chave apareceu em sua mão. Estenda ambas as suas mãos. Sem dizer nada, levantei ambas as mãos. Nelas estavam duas pulseiras pretas grossas. Clique, clique. Colocando uma pequena chave nas minhas pulseiras e destrancando-as, pude sentir instantaneamente meu mana se repondo enquanto meu rank subia até demais. Pronto, removi suas restrições. Guardando a chave, Mark bateu as mãos e guardou as pulseiras. Aproximando-se do meu rosto, ele sorriu. Pensar que você é do rank D. Isso é mais forte do que eu. Virando-se e olhando para o corredor para ter certeza de que não havia câmeras presentes, Mark levantou a mão. Para! Um som alto de tapa ecoou pelo corredor. O lado direito da minha bochecha começou a arder. E daí se você é mais forte do que eu? No final, você não pode me atingir. Descontente com minha reação, ou falta de reação, Mark acenou com a mão e me mandou embora. Vá, é hora de seu treinamento começar. Para sua surpresa, no entanto, eu não me movi. Você tem algo a dizer? Após um breve momento, abrindo minha boca, eu disse. Na verdade, eu tenho. Okko. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, Mark congelou no lugar. Levantando meu rosto e estendendo minha mão, para horror de Mark, ele assistiu enquanto minha mão chegava até sua garganta. Foi tão rápido que ele não teve tempo de reagir. KHH. Sentindo a textura áspera de sua garganta, agarrei-a. Um gemido escapou dos lábios de Mark. No entanto, não importava o quanto Mark lutasse, ele não conseguia se libertar da minha garra. 876. O que você está fazendo? Solte. Você está traindo o monolite. Olhando friamente para Mark, um pequeno sorriso apareceu nos meus lábios. Instantaneamente, uma expressão de medo surgiu no rosto de Mark. Traindo. Uma pequena risada escapou dos meus lábios. Eu nunca fiz parte do monolite. Que traição! Para começar, para alguém trair algo, precisaria fazer parte disso. Não me recordo de jamais ter concordado em me juntar ao monolite. Ok. De alguma forma, minhas palavras tiveram um grande impacto em Mark, pois seu rosto empalideceu visivelmente. Ele estava começando a entender a situação. Vê você. Você nunca foi lavado cerebral, para começar. Então você não é tão estúpido. O sorriso no meu rosto desapareceu. Você sabe. Encostando-me a Joseph e relembrando como ele me atormentou nos últimos meses, apertei sua garganta. Se eu não estivesse tão pressionado pelo tempo, eu teria levado meu tempo com você. Quero dizer, com certeza você não esqueceria todas as coisas horríveis que você me fez nos últimos meses, não é? Por 8 meses eu segurei meu impulso de matar essa escória diante de mim. Agora que me foi apresentada a chance de me livrar dele, uma parte de mim realmente queria torturá-lo. Torturá-lo e fazê-lo passar pelo inferno que eu passei nesses últimos meses. Infelizmente, eu não tinha tempo suficiente. Como eu disse antes. Infelizmente, não tenho tempo para conversar com você por mais tempo. Cerrando os dentes e mais uma vez aumentando a força do meu aperto em sua garganta, eu disse roucamente. A única razão pela qual estou falando com você é para que você saiba quem o matou. Craca! No momento em que terminei essas palavras, sem dar a Mark a chance de falar, cerrando minha mão, o som de ossos quebrando ecoou pela sala. Mesmo que eu não pudesse torturá-lo, eu queria que ele percebesse com quem ele havia mexido. Jogando o corpo lentamente morrendo de Mark no chão, fechei os olhos levemente. Esse é o primeiro passo do plano concluído. Próximo. Colocando minhas mãos dentro da roupa íntima e tirando uma pequena pulseira preta, canalizei meu mana e uma máscara de madeira apareceu em minha mão. Observando Mark, que estava lentamente morrendo no chão, abaixei-me. Fique parado. Agarrando-o pelas bochechas, coloquei lentamente a máscara em seu rosto. No momento em que a máscara tocou o rosto de Mark, um brilho azul envolveu a área. Inabalável por isso, fechei os olhos e canalizei todo o meu mana na máscara. KHH. Em poucos segundos, quase um quarto do meu mana havia desaparecido completamente. Mesmo assim, continuei a perseverar. Finalmente, justo quando pensei que a máscara consumiria mais da metade do meu mana, a máscara finalmente parou de brilhar.
Deixando o corpo para trás, exalei. Tirando uma poção de recuperação de mana do espaço dimensional, rapidamente a bebi. Gulp! Gulp! Bebendo as duas poções e sentindo meu mana se repondo, revirei os bolsos do guarda e peguei seu espaço dimensional. Injetando meu mana nele e olhando através de seus itens, levantei lentamente. Snap! Observando o corpo de Mark no chão ao meu lado, estalando os dedos, chamas surgiram no ar. Em poucos segundos, apenas cinzas de seu corpo permaneceram. Swoosholhos! Estendendo minha mão, uma pequena rajada de vento soprou, e as cinzas se espalharam pelo corredor. É hora! Andando na direção oposta ao campo de treinamento, coloquei lentamente a máscara em meu rosto. No momento em que a máscara tocou meu rosto, senti uma estranha sensação de formigamento. Isso continuou por 2 segundos antes de parar. Parando meus passos e fechando os olhos, murmurei suavemente. Indiferença do monarca. O que está acontecendo? O que os está atrasando tanto? Observando o campo de treinamento de uma sala privada, Joseph começava a ficar impaciente. Hoje deveria ser mais uma sessão de treinamento, mas com 876 não presente, eles não podiam começar. O que aquele bastardo incompetente está fazendo? Joseph não pensou nenhuma vez que 876 estava atrasado por culpa dele. Ele estava confiante de que havia lavado completamente o cérebro de 876. A culpa, nesse caso, sem dúvida, estava no guarda que o escoltava. O que há de errado com o Paratok? No meio de sua raiva, cortando Joseph, alguém bateu na porta da sala de observação. Virando-se, Joseph perguntou: "Quem é?" Uma voz abafada respondeu: "Relatório. Sou o guarda responsável pelo sujeito 876. É você." Ao ouvir a identidade da pessoa atrás da porta, Joseph pressionou um botão vermelho ao seu lado, e a porta que levava à sala se destrancou. Buzz! No momento em que a porta se abriu, Joseph pôde ver a silhueta do guarda. Com a cabeça baixa, o guarda não disse nada. Despreocupado com isso, Joseph perguntou impacientemente: "O que demorou tanto? E onde está 876? Com a cabeça ainda baixa, o guarda não respondeu. Frustrado, Joseph levantou a voz. "Você não me ouviu? Estou falando com você. O que você está fazendo aqui?" "Estou aqui para", murmurou o guarda em uma voz quase inaudível. "O que você disse?" De repente, o guarda levantou a cabeça. Ao levantar a cabeça, o guarda murmurou friamente: "Estou aqui por você." Capítulo 262, Escape 2. The Author's POV. Aqui por mim. Joseph questionou: "O que você quer de mim?" Clank. Sem responder, Ren, que estava disfarçado de Mark, fechou a porta atrás dele. "O que você está fazendo?" Finalmente percebendo que algo estava errado, Joseph deu um passo para trás. Com as mãos atrás das costas, ele tentou pegar seu dispositivo de comunicação. Abrindo a comunicação, ele avisou: "Eu não sei o que está acontecendo, mas sugiro que você saia agora." A ação de Joseph não passou despercebida por Ren, cujos músculos das pernas se tensionaram. Bam! Liberando a tensão, ele apareceu rapidamente diante de Joseph, assustando-o. Ick! Com uma caixa preta nas mãos, Joseph tentou discar um número, mas antes que conseguisse, Ren já estava em sua frente. "O que você está fazendo?" Agarrou o antebraço de Joseph. Ren apertou sua mão. Joseph instantaneamente perdeu toda a força na mão e a pequena caixa caiu no chão. Seu rosto empalideceu dramaticamente. "Eu não sei por que você está fazendo isso, mas estou avisando para você parar o EC." "Cale a boca." "Tud." Ren aumentou seu aperto. Instantaneamente, Joseph caiu de joelhos no chão. Fitando Ren com raiva, Joseph elevou a voz e ameaçou: "O que você quer de mim? Você sabe que se algo acontecer comigo, a morte seria o caminho mais fácil. O que eu quero de você?" Olhando ao redor da sala, Ren baixou a cabeça e olhou friamente para Joseph. "Eu quero 2 coisas." "Quais 2? Essa voz." Joseph parou abruptamente de falar. Erguendo a cabeça, sua boca gaguejou. "É essa voz. É você, 876. Depois de passar mais de 2 meses com 876, como Joseph não poderia reconhecer sua voz? A cor do rosto de Joseph ficou completamente pálida.
Seus olhos tremiam incontrolavelmente. N não pode ser. Não, eu devo estar imaginando coisas. Sem dizer nada, Ren friamente colocou a mão na garganta de Joseph. Uec! Colocando a outra mão em seu rosto, um brilho azul envolveu a sala. No momento em que o brilho diminuiu, os olhos de Joseph se abriram amplamente. O rosto monstruoso, coberto de cicatrizes, Joseph nunca esqueceria tal face. Era 876. 876. Como um peixe dourado, a boca de Joseph se abriu e fechou repetidamente. 8 meses. Como isso é possível? Você estava fingindo por tanto tempo. Ren acenou silenciosamente com a cabeça. Se como? Não deveria ser possível, Joseph murmurou em voz alta, já não se importando com a mão que estava apertando sua garganta. Tenho certeza de que o soro funciona. Como poderia cu? Cale a boca. Interrompendo Joseph, Ren apertou ainda mais a garganta de Joseph. P por quê? Craca. O som de ossos quebrando ressoou, e Joseph desabou no chão, com uma expressão de indignação e terror em seu rosto. Antes de morrer, ele conseguiu murmurar uma última palavra. Se como? Observando silenciosamente o corpo sem vida de Joseph no chão, Ren se agachou. Agachando-se, Ren vasculhou os bolsos de Joseph. De seu espaço dimensional à caixa preta no chão, Ren pegou tudo. Mais importante, ele também pegou um pequeno cartão preto que estava pendurado no pescoço de Joseph. Era um passe de acesso livre que permitia acesso à maioria das instalações disponíveis no andar em que estavam. O objetivo atual de Ren era desativar todas as câmeras de segurança e dispositivos de comunicação. Ele já havia planejado isso anteriormente. Ao interromper as câmeras e comunicações, ele conseguiria se dar tempo suficiente para escapar. Por outro lado, aquele também era o lugar que Ren poderia usar para desativar o dispositivo de rastreamento instalado em sua cabeça. Embora temporariamente. Depois de pegar tudo que estava no corpo de Joseph, Ren colocou a máscara no rosto de Joseph. Um brilho azul envolveu a sala, e o mana de Ren se esgotou rapidamente. Gulp! Engolindo uma poção, Ren colocou a máscara em seu rosto. No momento em que a máscara tocou o rosto de Ren, sua face se distorceu continuamente. Antes que muito tempo passasse, sua estrutura facial mudou e rugas apareceram em seu rosto. Ele parecia exatamente com Joseph. Tirando as roupas de Joseph, Ren trocou de roupa. Uma vez que terminou de se trocar, Ren saiu da sala. Ao sair, ele não esqueceu de trancar a porta. Clique. Asterisco. Depois de passar 8 meses na instalação, Ren conhecia mais ou menos os meandros da instalação em que estava. Ele sabia onde ficavam o laboratório, a cantina e a sala de vigilância. Virando à direita em um corredor, Ren, agora disfarçado de Joseph, encontrou um guarda. O guarda acenou com a cabeça e cumprimentou Ren. Bom dia, professor. MHM. Passando pelo guarda, Ren acenou de volta e virou à esquerda. Parando bem diante de uma porta metálica grossa, Ren olhou para o lado da porta onde as palavras Sala de Vigilância estavam gravadas. Dean. Tirando o cartão que pegou de Joseph, Ren o passou em uma pequena caixa retangular à direita. Em segundos, uma luz verde piscou e as portas da sala de vigilância se abriram. Antes de abrir a porta, Ren tensionou todos os músculos de seu corpo. Ele estava se preparando para qualquer coisa. Clank! No momento em que as portas se abriram, Ren viu um grande monitor no final da sala. Nele havia mais de 100 retângulos exibindo diferentes áreas da instalação. Abaixo deles, 3 indivíduos olhavam atentamente para as telas. Ao lado deles, havia 2 guardas. Quem é você? Dando um passo à frente, Ren disse roucamente. Sou eu. Esfregando os olhos, o guarda reconheceu instantaneamente Joseph. Ah, é o professor Joseph. Pondo um sorriso amigável e relaxando, ele perguntou. O que traz você aqui, professor? Estou aqui apenas para verificar as câmeras de vigilância. Verificar as câmeras de vigilância? Por quê? Não consigo encontrar alguns dos meus arquivos. Tenho a sensação de que alguém os roubou. Roubou. Uma expressão de surpresa apareceu no rosto do guarda. Ren acenou com a cabeça. MHM. É por isso que gostaria de verificar algo. Ou pelo menos, quero ter certeza de que ninguém roubou nada. Sem problemas. O guarda acenou com a cabeça e olhou para o outro guarda. Dando um aceno silencioso, o outro guarda se aproximou de Ren. Antes disso,
Professor, de acordo com os procedimentos, precisamos fazer uma verificação de retina e impressão digital. Verificação. Haha, sim. Sempre foi assim. Precisamos registrar quem entra na sala. Tirando uma pequena caixa retangular prateada, o guarda se aproximou de Ren. Com um sorriso amigável, o guarda ligou a máquina. A propósito, professor, você está doente ou algo assim? Sua voz soa um pouco uec. Craca. Em um movimento relâmpago, Ren colocou ambas as mãos na cabeça do guarda e torceu. Desabando no chão, o guarda morreu instantaneamente. Ick! Ai! Gritos aterrorizados ecoaram pela sala. Ignorando os gritos e aproveitando o caos, Ren rapidamente voltou sua atenção para o outro guarda. Você! O guarda não conseguiu reagir a tempo e, enquanto tentava sacar sua arma, Ren já havia aparecido diante dele. Estendendo o cotovelo, Ren mirou para sua cabeça. Infelizmente, ao erguer o braço, o guarda se moveu para o lado e bloqueou o ataque. A surpresa de Ren falhou, mas ele permaneceu calmo. Com o chip em sua cabeça funcionando a todo vapor, Ren conseguiu prever e calcular a medida de contra-ataque mais provável que o guarda usaria para reagir. Um chute direito na cabeça. Lendo a linguagem corporal do guarda, Ren se agachou. Um som de corte passou por sua cabeça. Dando um passo à frente, Ren estendeu a mão. Em um movimento relâmpago, sua mão atingiu o guarda bem na garganta. Cuac! No momento em que a mão de Ren atingiu a garganta do guarda, um som rouco escapou da boca do guarda enquanto ele caía no chão. Com ambas as mãos na garganta, o guarda abriu os olhos amplamente. Vê, você não é o professor Uek. Sem dúvida. Craca! Colocando ambas as mãos na cabeça do guarda, Ren torceu seu pescoço. 2 a menos. Voltando sua atenção para os 3 indivíduos restantes, Ren não perdeu um único segundo. Tensionando as pernas, antes que percebessem, Ren já havia aparecido diante deles. Não chegue perto de mim. Ick. Tirando uma adaga de seu espaço dimensional, Ren cortou a garganta de 2 dos 3 indivíduos, deixando o último, que estava recuando em absoluto terror. Fique longe! Com a mão embaixo da mesa, o último indivíduo tentou apertar o botão de emergência. Isso não passou despercebido por Ren, que rapidamente se direcionou a ele. Infelizmente, Ren não conseguiu chegar a tempo. Vi! Antes que Ren pudesse alcançá-lo, o último indivíduo pressionou um botão que estava embaixo da mesa. Instantaneamente, toda a instalação ficou vermelha enquanto as sirenes soavam por toda a instalação. Spurt! Imperturbável, Ren rapidamente matou o último indivíduo. Tirando a máscara de Dolos, ele a colocou em cima de um dos guardas que havia matado. Um brilho azul envolveu a sala. Após o brilho desaparecer, trocando suas roupas pelas do guarda, ele se moveu em direção aos monitores e sentou-se. Tá. Uma longa sequência de texto apareceu diante dos olhos de Ren enquanto o som repetitivo de uma tecla sendo pressionada ecoava pela sala. A cada segundo que passava, uma das imagens das câmeras exibidas no grande monitor escurecia. Tá. Em 1 minuto, mais da metade das câmeras foram desligadas. Se fosse antes, Ren nunca teria conseguido desligar tantas câmeras a essa velocidade. No entanto, o Ren atual era diferente. Com o chip em sua cabeça processando rapidamente a maior parte dos dados para Ren, ele navegou rapidamente pelo sistema e desligou todas as linhas de comunicação e câmeras. Ele também conseguiu interromper temporariamente a conexão do dispositivo de rastreamento instalado em sua cabeça. Tá. Pressionando uma tecla final, o grande monitor diante de Ren ficou completamente preto. No exato momento em que pressionou aquela tecla, 2 guardas entraram na sala de vigilância. Ambos estavam armados. Pare aí! Infelizmente para eles, Ren foi rápido em reagir. Desaparecendo de seu lugar, ele chegou perto de um dos guardas. Abaixando-se e evitando o ataque de um dos guardas, Ren se moveu atrás dos 2 guardas. Torcendo a adaga em sua mão, ele atacou a cabeça de um dos guardas. Simultaneamente, usando sua mão livre, ele agarrou o pescoço do outro guarda. Spurt! Sangue jorrou. Uec! Deixando a adaga de lado, Ren apertou seu estrangulamento e em segundos os olhos do outro guarda ficaram brancos. Sua respiração parou. Tud! Respirando pesadamente, os olhos de Ren pararam em um pequeno objeto prateado que descansava no cinto de um dos guardas. Era um transmissor de rádio. Abaixando-se, Ren pegou e ligou. Relatório. Após alguns segundos, uma voz respondeu.
Qual é a situação? Saindo da sala e colocando a máscara, Ren falou. Relatório. O alvo parece já ter deixado a sala de vigilância. A vigilância foi comprometida. Múltiplas fatalidades. Você conseguiu ver como é o alvo? Afirmativo. O alvo parece ser muito habilidoso em combate e tem um rosto coberto de cicatrizes. Cicatrizes. Como você sabe? Afirmativo. Meu colega e eu conseguimos vê-lo. Estamos atualmente em perseguição. Entendido. Vou rapidamente retransmitir a situação para os outros guardas. Eles logo virão em seu auxílio. Fique alerta. Entendido. Crunch. Desligando o transmissor de rádio, Ren apertou a mão e esmagou diretamente o dispositivo. Tap. 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 Correndo pelo corredor, Ren logo ouviu o som de passos apressados se aproximando. Olhando em volta e avistando uma pequena sala, usando o cartão de Joseph, Ren destrancou a sala e rapidamente entrou. No momento em que entrou, os guardas rapidamente apareceram no corredor em que estava. Aqui. De acordo com os relatórios, estamos perto. Encostando-se à porta da sala, Ren pôde ouvir as vozes abafadas dos guardas. Em segundos, os guardas rapidamente passaram pela área em que estava. Clique. Abrindo cuidadosamente a porta e tirando um pequeno objeto esférico de seu espaço dimensional, Ren se agachou levemente e rolou em direção ao grupo de guardas à distância. O dispositivo em sua mão era uma pequena bomba que ele havia conseguido do espaço dimensional de um dos guardas. No momento em que lançou o objeto esférico, ao invés de recuar, Ren avançou, quase como se quisesse ser explodido junto com os guardas. Ei! Ele gritou. No momento em que Ren gritou, todos os guardas pararam e se viraram. HM. Quem é você? Bom. Antes que percebessem, uma explosão ecoou. Capítulo 263, Escape 3. The Author's POV. Vi. A cor da sirene vermelha piscava por toda a instalação. Movendo-se em uma pequena unidade de 5, um grupo de guardas corria pelos corredores do local. De acordo com os relatos, o alvo era alguém com o rosto coberto de cicatrizes. Capitão, para onde você acha que o suspeito fugiu? Brincando com o transmissor de rádio na mão, um dos 5 indivíduos olhou para frente, onde um homem alto vestindo um uniforme preto estava. Com longos cabelos negros e sobrancelhas marcadas, o homem era o líder do grupo. Não tenho certeza. Tudo o que sabemos é que o alvo parece ser alguém que tem cicatrizes no rosto. Você acha que ele já escapou? Impossível. No momento em que os alarmes tocaram, toda a instalação foi fechada. A saída também estava bloqueada por vários guardas. Se o alvo tivesse realmente escapado, eles já saberiam. Então, onde você? Buon. De repente, interrompendo o guarda, uma enorme explosão reverberou por toda a instalação, assustando a todos. O que foi isso? O que está acontecendo? No momento em que a explosão ocorreu, toda a instalação tremeu. Rápido! Vamos lá! Olhando para os membros de sua equipe, o rosto do capitão se tornou sério. Fazendo gestos com as mãos, ele correu na direção de onde a explosão veio. Seguindo, os membros da equipe sacaram suas armas. Movendo-se pelos corredores da instalação, não demorou muito para chegarem perto da área de onde a explosão se originou. Ugh! Ajuda! GHGH! Virando à direita em outro corredor, eles podiam ouvir fracamente os gemidos de dor vindo à distância. Rápido! Vamos! Trocando olhares, os guardas aceleraram o passo. Logo, ao virar à esquerda em outro corredor, eles chegaram ao local. No momento em que passaram pelo corredor e olharam para os efeitos da explosão, os guardas não puderam deixar de franzir a testa. Com a fumaça preenchendo o ar, mais de 5 guardas vestidos de forma similar estavam caídos no chão, inconscientes. Membros e sangue estavam espalhados por toda parte, formando uma cena horrenda. Observando os guardas feridos no chão, um dos guardas apontou para o lado direito de suas roupas, onde um grande número 15 estava estampado. Capitão, parece ser a 15ª unidade. Havia muitas unidades de patrulha no monólito. No total, havia 30 unidades, e cada unidade consistia em 5 indivíduos, cada uma liderada por um capitão. Atualmente, os guardas que haviam acabado de chegar eram da 2ª unidade. O que você sugere que façamos? Olhando para os guardas feridos da 15ª unidade, o capitão respondeu prontamente. Ajudar os feridos. Mas... Eu sei, mas temos que abordar isso com mais cuidado.
O capitão fez uma pausa. Se houver alguém entre os feridos que ainda possa falar, pergunte a eles como é o suspeito e qual é a força dele ou dela, basicamente, qualquer coisa que possa ajudar. Não se sabia muito sobre o inimigo. Além de como ele ou ela se parecia, não sabiam nada sobre o tal alvo. Ir atrás do alvo descuidadamente poderia ser extremamente perigoso. Especialmente porque o alvo parecia ser muito astuto. Entendido. Sob as ordens do capitão, os membros da unidade correram rapidamente para ajudar os membros feridos da 15ª unidade. Ei, você pode me ouvir? Está tudo bem. Abaixando-se e retirando uma pequena poção, um dos guardas da 2ª unidade abriu a boca de um guarda ferido e despejou diretamente a poção em sua boca. Beba! De todos os feridos, aquele que ele estava atendendo parecia estar em melhor estado que os outros. Embora também estivesse ferido, suas lesões pareciam afetar apenas a parte inferior do corpo. KHHH. Momentos após alimentar o guarda ferido com a poção, recuperando a consciência, o guarda lentamente abriu os olhos. Um pequeno gemido escapou de seus lábios. O que está acontecendo? Você recuperou a consciência. Notando que a poção funcionou, os olhos do guarda brilharam. Por favor, tenha cuidado e não se mova. Seu corpo ainda está ferido. Quem é você? Olhando ao redor, o guarda piscou algumas vezes, aparentemente confuso sobre a situação atual. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Balzar, e sou parte da 2ª unidade de patrulha. Levantando a cabeça e olhando para seus colegas que estavam ajudando os outros guardas que estavam em estado muito pior, Balzar perguntou: Você pode me contar o que aconteceu? 2ª unidade. Entendi. Levando um minuto para finalmente perceber o que estava acontecendo, o guarda ferido assentiu levemente com a cabeça. Por que você está nesse estado? Cough, cough. Eu realmente não lembro muito. O guarda respondeu roucamente enquanto tossia algumas vezes. Tudo que lembro é que estava patrulhando ao lado da minha unidade quando de repente alguém nos chamou e uma bomba explodiu. Pegos de surpresa, não conseguimos nos defender e nos encontramos nessa situação. Entendi. O guarda colocou a mão no queixo. Você conseguiu ver as características do indivíduo que fez isso com você? Apenas de relance. No breve momento em que o vi, pude perceber que a pessoa responsável por isso era um homem. Homem? Algo mais. MHM, seu rosto também estava cheio de cicatrizes. Cicatrizes. Erguendo as sobrancelhas e coçando o queixo, Balzar assentiu com a cabeça. Sim, isso coincide com os relatos. Voltando sua atenção para o guarda ferido, Balzar perguntou: Você sabe para onde o alvo fugiu? Sim, ali. Movendo a cabeça fraco, o guarda ferido olhou para trás. Olhando na direção para onde o guarda estava olhando, Balzar baixou a cabeça. Entendi, há algo mais. Sinto muito. O guarda balançou a cabeça e pediu desculpas. Não se preocupe, isso é bom o suficiente por agora. Levantando-se, Balzar olhou para o guarda ferido antes de dizer: Vou falar com meu capitão, volto já. Por favor, aguarde pacientemente. Entendido. Virando-se, Balzar seguiu em direção a seu capitão. Atrás dele, Balzar pôde ver seus colegas de unidade tendo mais dificuldade em obter informações dos guardas feridos. Os guardas que estavam atendendo estavam em condições extremamente críticas. Chegando diante de seu capitão, Balzar levantou a voz. Capitão, tenho um relatório. Pode falar. Entendido. De acordo com... Balzar rapidamente transmitiu ao seu capitão tudo o que conseguiu aprender com o guarda ferido. Desde como se encontraram naquela situação, até o gênero e a aparência do suspeito. Ficando em silêncio, o capitão ouviu atentamente o relatório. Assim que Balzar terminou de falar, o capitão coçou o lado da testa. Entendi. Bom trabalho. Colocando a mão no queixo, as sobrancelhas do capitão se franziram. Pelo que você me disse, podemos inferir que o alvo parece ter acesso a explosivos. Além disso, ainda não sabemos as verdadeiras habilidades de combate do alvo. Fazendo uma pausa por um momento, o capitão refletiu. Mas o fato de que o alvo esteja usando explosivos para lidar com os membros da unidade é o suficiente para me indicar a força aproximada do alvo. Embora eles não soubessem as verdadeiras habilidades de combate do alvo, pelo fato de ele ter recorrido ao uso de explosivos em vez de lidar diretamente com os guardas de forma silenciosa, o capitão conseguiu inferir que a força do alvo não poderia ser maior que C. O capitão da 15ª unidade era apenas D de rank.
Se o alvo fosse B de rank, teriam conseguido lidar com ele sem causar tanta confusão. O fato de que o alvo não conseguiu fazer isso e teve que usar explosivos, que basicamente entregaram sua localização, foi o suficiente para convencê-lo de sua conclusão. Assim, voltando sua atenção para os membros de sua unidade, ele ordenou: Balzar, Remy, vocês dois levem os feridos para a enfermaria. Ivan, Roman e eu vamos atrás do suspeito. Entendido. Trocando olhares, os membros da unidade gritaram em uníssono: Bom. Ivan, Roman, venham comigo. Após emitir as ordens, o capitão rapidamente disparou na direção que Balzar lhe dissera que o alvo havia fugido. Asterisco. Alguns minutos depois que o capitão partiu, levantando dois corpos e colocando-os em duas maçãs com rodas separadas, Balzar e Remy, os dois membros restantes da segunda unidade, rapidamente carregaram os corpos em direção à enfermaria no andar de cima. Avançando, Remy, um indivíduo bastante magro com cabelos curtos e castanhos e olhos verdes, se virou. Um traço de pena cruzou seus olhos. Uma pena. Dos 5 guardas, apenas 2 pessoas permaneceram vivas. O capitão da 15ª unidade e outro guarda. O resto, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Apesar de terem chegado relativamente cedo, a gravidade de suas feridas era muito séria e, assim, morreram poucos minutos após o capitão partir para o alvo. Vi. Correndo pelos corredores da instalação, Balzar e Remy rapidamente chegaram diante de um corredor estreito. Em frente a eles havia uma grande porta metálica guardada por 3 guardas. Uma pressão intangível emanava deles. Declare seu propósito. Parando seus passos, Balzar retirou um distintivo de seu espaço dimensional e o exibiu diante dos guardas. Relatório. Sou Balzar, membro da 2ª unidade. Estou sob ordens do capitão para levar essas 2 pessoas feridas para a enfermaria no andar de cima. Olhando para as 2 pessoas feridas na maca, um dos guardas perguntou: Quem são eles? Apontando para as roupas dos 2 indivíduos na maca, Balzar explicou: Este aqui é o capitão da 15ª unidade, e aqui está seu membro de unidade. Ambos estão gravemente feridos. Trocando olhares e confirmando que os 2 guardas feridos eram realmente da 15ª unidade, os guardas se afastaram. Você pode passar. Obrigado. Acenando com a cabeça, Balzar, junto com Remy, avançaram com as maçãs e abriram a porta metálica. No momento em que entraram, puderam ver um elevador à distância. Rápido, não temos muito tempo. Correndo em direção aos elevadores em alta velocidade, Balzar e Remy rapidamente apertaram o botão e chamaram o elevador. Din! Momentos após pressionar o botão, um sinal sonoro tocou, e as portas do elevador se abriram. Entrando rapidamente no elevador, Balzar não perdeu tempo e pressionou o botão 1. Clank! No momento em que Balzar apertou o botão, as portas do elevador se fecharam. Logo após, uma sensação de empurrão apareceu sob seus pés e o elevador subiu. Olhando para o canto do elevador que mostrava em qual andar estavam enquanto subiam, Remy exalou. Virando a cabeça para a direita e olhando para Balzar, ele perguntou: Ei, Balzar, o que você acha que está acontecendo? Olhando para Remy, Balzar coçou o lado do pescoço. Honestamente, estou tão perdido quanto você. Pelo que eu vi, parece que um dos experimentos que o professor Joseph estava trabalhando deu errado ou algo assim. Deu errado? Sério? Ele não estava se vangloriando para os superiores. Enquanto Balzar e Remy conversavam, sem que soubessem, um dos guardas feridos abriu os olhos. Se alguém olhasse em seus olhos, notaria uma indiferença sem precedentes emanando deles. Retirando algo do nada, ele rapidamente colocou na boca. Após alguns segundos, as lesões na parte inferior do corpo se curaram a uma velocidade impressionante. Você sabe o que é pior? Eu ouvi que cagar. Craca! Interrompendo Remy, foi o som de ossos quebrando. Antes que Remy percebesse, ele não estava mais olhando para a frente do elevador, mas para as costas. Depois disso, sua visão foi envolvida pela escuridão. O que foi isso? Assustado, Balzar olhou para cima e viu 2 olhos sem emoção o encarando. Antes que ele tivesse tempo de reagir, uma adaga o perfurou na garganta. O sangue jorrou no chão. Tudo. Olhando friamente para os corpos no chão, Ren, que estava disfarçado como o guarda ferido de antes, não perdeu tempo. Canalizando psions de fogo nas pontas dos dedos, os corpos dos guardas foram rapidamente consumidos pelas chamas. Din! Antes de muito tempo, o elevador parou e as portas se abriram.
Arrumando suas roupas, Ren deu um passo para fora do elevador. Capítulo 264. Escape 4. The Author's POV. Assim que saí do elevador e tentei deixar o laboratório, meu mana, que estava se esgotando em um ritmo alarmante, finalmente acabou. A máscara caiu do meu rosto e os efeitos da indiferença do monarca se dissiparam. Ei! Droga! No exato momento em que meu rosto foi revelado e recuperei o controle do meu corpo, a primeira coisa que vi foram 3 guardas me encarando. Posicionados no corredor oposto ao meu, eles desembainharam suas armas e correram em minha direção. Encontramos o suspeito. Repito, encontramos o suspeito. Estamos engajando-o na entrada do laboratório. É claro que não esqueceram de alertar as outras unidades. Sem perder tempo, tirei outra bomba do meu espaço dimensional e pressionei um pequeno botão no topo da bomba. Clique. 1, 2, 3, 4. Entrando novamente no elevador e me escondendo ao lado, fechei os olhos e contei em silêncio na minha mente. Quando minha contagem estava prestes a chegar a 5, virei-me e joguei a bomba em direção aos guardas. Sem verificar se minha mira estava correta ou não, me escondi ao lado do elevador. Buom! 2 segundos após lançar a bomba, uma explosão maciça ocorreu e os gritos aterrorizantes dos guardas ecoaram por todo o andar superior. Uaia! Ah! Escondido atrás do elevador, senti o calor da explosão passar por mim. Vi! Logo após a explosão, a fumaça tomou conta da minha visão e os alarmes soaram. Tapando meu nariz com a manga da camisa e apertando os olhos, avancei. Assim que me virei e olhei para os destroços da explosão, a primeira coisa que vi foram os corpos dos guardas no chão. Com sangue e membros espalhados por toda parte, a cena era extremamente gore. Mesmo assim, mantendo a firmeza, atravessei o vidro quebrado e pedaços de carne no chão, rapidamente me dirigi à saída da instalação. Clank! Ah! Ao abrir as portas e sair do laboratório, involuntariamente apertei os olhos e os cobri com o braço. Os cantos dos meus olhos se encheram de lágrimas. O sol. Após 8 meses trancado dentro da instalação, finalmente consegui ver o sol. Nunca em minha vida imaginei que sentiria tanta falta do sol. Por um breve momento, fiquei parado em frente ao laboratório, atordoado. Minhas emoções estavam um pouco erráticas, mas consegui rapidamente me recompor. Agora não é hora para emoções. Virei-me e me perguntei: onde estou? Ao olhar ao redor, percebi que estava no meio de uma floresta. Atrás de mim estava o laboratório, que estava escondido dentro da floresta. Embora ainda estivesse dentro do monólito, por razões óbvias, teve que ser movido um pouco mais para longe da sede. Não posso perder tempo aqui. Percebendo que ainda não estava em segurança, corri para a floresta. A unidade 19 chegou rapidamente à entrada do laboratório. Vi. Fora do laboratório, eles podiam ouvir o som ensurdecedor dos alarmes ecoando de dentro da instalação. Clank! Ao abrir a porta e entrar no laboratório, os membros da 19ª unidade pararam diante da cena apresentada. O que aconteceu aqui? Os guardas na entrada foram mortos. Quem é o responsável por isso? O quê? Você está me dizendo que a vigilância e a comunicação foram cortadas? E o professor Joseph? Muitos não conseguiram se conter e fizeram diferentes perguntas. Suas confusões só aumentavam com o passar do tempo. Ouvindo os relatórios ao vivo das outras unidades abaixo, não puderam deixar de gaspitar de surpresa. Um dos membros da unidade 19 se aproximou de seu capitão e fez o relatório. Capitão, a unidade 7, que está lá embaixo, relatou que Joseph está morto. Além disso, a unidade 15 foi aniquilada e 2 membros da unidade 2 estão desaparecidos. O quê? Todos os guardas soltaram um suspiro de espanto. O suor frio escorreu por suas costas. Isso tudo foi feito por uma só pessoa? Mas como isso era possível? Olhando solenemente para a cena, o capitão falou. Alguém mencionou algo sobre a identidade do alvo? Sim. Continue. De acordo com os relatos, o alvo parece ser um dos sujeitos de teste com quem Joseph estava trabalhando. Segundo os relatos, ele é chamado de sujeito 876. 876. As sobrancelhas do capitão se franziram. Eles não estavam sob os efeitos do soro? Como conseguiram escapar? E não tem um chip instalado na cabeça deles? Como isso é possível? Quanto mais perguntas o capitão fazia, mais percebeu a gravidade da situação. Se eles tivessem descido, também teriam sido mortos como os outros 2 esquadrões.
Só de pensar nisso, arrepios correram por sua espinha. E agora, capitão? O capitão não era capitão à toa. Apesar da situação, conseguiu se recompor rapidamente. Olhando para seus membros, ordenou: calma. Não entrem em pânico. Pelo que parece, só há um alvo, e ele está armado com explosivos. Observando o estado do andar superior, o capitão continuou: o alvo parece já ter escapado para a floresta. Fazendo uma pausa e olhando para os membros da unidade, o capitão ordenou: quero que todos notifiquem as outras unidades sobre a situação. Digam para ficarem alertas. Entendido. Trocando olhares, os membros da unidade seguiram as ordens do capitão. Tirando seus dispositivos de comunicação, rapidamente informaram as outras unidades e saíram da instalação. A razão pela qual optaram por engajar o alvo diretamente agora, em vez de esperar as outras unidades, era que precisavam ganhar tempo para que pudessem alcançar. Se não começassem a perseguição imediatamente, quando as outras unidades chegassem, seria tarde demais. Ao sair do laboratório, todos os membros olharam para seu capitão. Capitão, para onde devemos ir? Franzindo os olhos e olhando ao redor, o capitão rapidamente se voltou para uma área específica e sinalizou para seus membros o seguirem. Sendo um capitão, ele tinha muita experiência. Observando a floresta e notando uma pequena irregularidade em um dos arbustos à distância, conseguiu inferir rapidamente a localização para onde o alvo havia fugido. Aqui. Correndo, ele e seus membros desapareceram na selva. Respirando pesadamente, o suor escorria pela lateral do meu rosto. Mesmo assim, reunindo toda a força que me restava, continuei correndo. Agora que a segurança havia sido alertada sobre minha localização, precisava me distanciar o máximo possível deles. Gulp! Gulp! Enquanto corria, tirei uma poção de recuperação de mana e uma poção de recuperação de estamina do meu espaço dimensional, e as bebi rapidamente. Depois disso, tirei o relógio que recebi de Tibalt há um ano e rapidamente coloquei no meu pulso. Tocado na tela do relógio e carregando-o, brinquei com ele por alguns segundos. Um mapa holográfico apareceu rapidamente à minha frente. Olhando para o mapa, sem perceber, minha velocidade de corrida diminuiu significativamente. Se não estou enganado, devo estar correndo na direção certa. O monólito era extremamente grande e, por razões óbvias, o laboratório de onde acabei de sair estava um pouco afastado do monólito. Meu objetivo atual era infiltrar a sede real do monólito. Era a única maneira de escapar. Depois de refletir nos últimos 8 meses, percebi que essa era, de fato, a única maneira de sair deste lugar. Sem saber exatamente onde o monólito estava localizado no mapa mundano, sabia que a única forma de sair era através dos portais dentro do monólito. Felizmente, com o relógio de Tibalt no meu pulso, eu poderia acessar o portal. Cada uso do portal custava cerca de 500 pontos de mérito e, com mais de 2.000 deles, sabia que, desde que conseguisse chegar aos portais, poderia voltar para casa em segurança. Só há um problema. Precisava infiltrar o próprio monólito. Sem dúvida, isso seria mais difícil do que escapar do laboratório. Rustli! Uec! Um pequeno som de farfalhar à distância me tirou dos meus pensamentos. Virando-me, notei uma faixa prateada de luz se dirigindo rapidamente em minha direção. Agachando-me, por um triz, consegui desviar do ataque que se aproximava. Rolando no chão, levantei a cabeça e encarei a direção de onde o ataque veio. Finalmente te alcancei. Saindo dos arbustos, um indivíduo alto, careca e bronzeado, vestido com um uniforme preto apareceu. No lado direito de seu uniforme havia uma pequena faixa e um grande 19. Segurando um grande machado de metal, olhou solenemente em minha direção. Você deve ser 876. Olhando de volta, meus olhos se estreitaram. Capitão da unidade 19. No momento em que percebi a identidade do indivíduo que havia me atacado, minha desconfiança aumentou. Cada unidade tinha um capitão, e além de sua óbvia grande experiência, o que os diferenciava de seus membros era sua força individual. Cada capitão de esquadrão tinha força equivalente ao nível D. Acima deles estavam os comandantes, cuja força variava de C a B. Pelo que parece, ele deve ter deixado seus membros para trás para me perseguir. Observando-o, consegui ver claramente seus planos. Ele pretendia ganhar tempo para que seus membros chegassem e se livrassem de mim. Pup! Me avaliando por alguns segundos, sem perder tempo, o capitão da 19ª unidade levantou seu machado e rapidamente cortou em minha direção.
No momento em que o capitão da 19ª unidade levantou seu machado, sabia que precisava agir rápido. Tensionando minhas panturrilhas, em vez de recuar, avancei. Contra oponentes que exigiam grandes movimentos, a melhor maneira de derrotá-los era através de confrontos corpo a corpo. E eu sabia disso. Com um chip dentro da minha cabeça processando tudo, dei um passo à direita, abri a palma da minha mão direita, torci meu tronco levemente e golpeei em direção à direita. Justamente na direção de onde o machado se movia. KHHH. Ao tocar o lado do machado, um pequeno gemido escapou dos meus lábios enquanto eu era empurrado para trás por alguns passos. Felizmente, no momento em que minha mão se conectou com a cabeça do machado, consegui alterar seu curso. Bam! O chão tremeu. O que? Percebendo que seu ataque havia errado o alvo, o capitão arregalou os olhos. Mas já era tarde demais. Agora! Aproveitando a distração dele, dei um passo à frente. Agarrando o braço que segurava o machado, movendo meu pé direito e girando, levantei o capitão e o joguei ao chão. Bam! Com as costas para o chão, o capitão atingiu o solo. Uá! Um gemido de dor escapou da boca do capitão enquanto saliva voava em meu rosto. Sem dar tempo para o capitão perceber o que havia acontecido, juntei meus dedos e perfurei sua garganta com a mão. Sangue respingou em meu rosto. Ah! Ah! Enxugando meu rosto manchado de sangue, respirei fundo. Nos minutos seguintes, sem me mover, encarei em branco o céu. A luta terminou muito mais rápido do que eu havia antecipado. Excluindo o fato de que eu era um pouco mais forte que meu oponente, com o treinamento extremo que suportei nos últimos meses, sabia exatamente como lidar com meu adversário. Neste momento, eu estava em um nível diferente em comparação ao passado. Opostos como esse não eram algo que eu não conseguisse lidar. Rustli! Rustli! Antes de muito tempo, ouvi vários sons de farfalhar vindo de trás de mim. Com os olhos fechados e permanecendo parado, esperei pacientemente que eles me cercassem. Esta próxima luta era necessária para minha fuga. Capítulo 265. Escape 5. The Author's POV. TSSSS. O som estático do transmissor de rádio ecoou pela área. Levando o transmissor em direção à minha boca, com uma voz profunda, disse: "Aqui é a Unidade 19 falando. Você me copia." Unidade 19. Copiado. Qual é a situação? Depois de alguns segundos, alguém respondeu: "Capturamos o alvo." Repito, capturamos o alvo. Você capturou o alvo. Confirmado. Entendido. Transmiti a informação para as unidades 8, 13, 21 e 29. Elas estão a caminho. Por favor, aguarde. Certo. Quanto tempo até a chegada deles? Considerando a localização deles, cerca de 5 minutos. Entendido. Estarei aguardando. TSSSS. 5 minutos. Desligando o transmissor e me virando, meus olhos pararam nos 4 indivíduos no chão. Eles eram membros da Unidade 19. Cada um deles, embora desmaiado, ainda estava vivo. Mesmo sendo bastante habilidosos, não levei muito tempo para nocauteá-los. Apenas o capitão não exigiu muito de mim, quanto mais os que estavam muito abaixo dele em força. Diferente do capitão, mantive-os vivos. Havia uma razão para isso. 6 mg, isso deve ser o suficiente. Tirando algumas seringas do meu espaço dimensional, medi cuidadosamente as dosagens em cada uma delas, afastando quaisquer pensamentos perturbadores da minha mente. Pelo que me lembro, 2 mg são suficientes para deixar minha mente dormente, enquanto 10 mg são suficientes para me nocautear completamente. As seringas que eu segurava eram coisas que obtive do espaço dimensional de Joseph depois que o matei. Estavam todas cheias com o soro que me injetaram nos últimos 8 meses. Agora era a hora de usá-lo em outra pessoa. Espero que funcione. Como estava pressionado pelo tempo, não me importei em ser delicado. Afiando uma das seringas no ombro de um dos guardas, injetando rapidamente uma dose do soro. Sequer. Um som de rangido saiu da seringa. No momento em que empurrei o soro para dentro do corpo do guarda, seus olhos se abriram de repente. Por um breve momento, seus olhos ficaram brancos. Seu corpo começou a convulsionar descontroladamente. Droga, será que coloquei demais? Segurando o guarda pelos ombros, pressionei-o contra o chão. Gua! Droga, por favor, funcione. Eu xingava enquanto o empurrava contra o chão.
A razão pela qual injetava o guarda com uma dose do soro era porque queria entorpecer sua mente. Entorpecê-la a ponto de, por um breve momento, ele entrar em um estado de embriaguez e ouvir minhas ordens. No entanto, eu sabia muito bem que esse plano tinha muitas falhas. Muitas variáveis estavam fora do meu controle. Por exemplo, não sabia qual era a dosagem perfeita a ser utilizada, nem quanto tempo o soro precisaria para fazer efeito. Deve ser observado que levou cerca de 2 meses para criar um único supersoldado a partir de milhares de sujeitos. Embora não estivesse tentando criar um supersoldado, eu ainda sabia o quão difícil essa operação era. Se falhasse, estaria acabado. Portanto, vamos lá, funcione. Pressionando o guarda convulsionando com ambas as mãos, cerrei os dentes. GHGH. Depois de alguns segundos a mais, para meu alívio, o guarda parou de convulsionar. Então, ao abrir os olhos, o guarda olhou para o céu sem dizer nada. Aya, você me ouve? Respirando pesadamente, perguntei enquanto acenava minha mão na frente de seu rosto. Infelizmente, não obtive resposta. Franzei levemente a testa e o ajudei a se levantar. Acenando minha mão novamente em seu rosto, repeti: Você me ouve? Mais uma vez, ele não respondeu. Baixando a cabeça, olhei para a seringa em minha mão. Será que eu coloquei ó? Justo quando estava prestes a desesperar, para minha surpresa, o guarda que pensei estar imóvel seguiu meu movimento com a cabeça. Instantaneamente, meus olhos brilharam. Movendo minha mão para a direita, observei enquanto o guarda virava a cabeça na mesma direção. Dando um passo para trás, o guarda deu um passo à frente. Ha. Uma risada involuntária escapou dos meus lábios, e minhas mãos se cerraram. Embora ele não dissesse nada nem seguisse minhas ordens, isso era suficiente por enquanto. Enquanto parecesse que estava sob meu comando, tudo estava bem. Certo, 6 miligramas é o que funciona. Voltando minha atenção para os outros guardas no chão, fiz o mesmo com o primeiro guarda. Desta vez, não perdi tempo e segui em frente após cada injeção. Como funcionou, não precisava me preocupar com eles. Assim como o guarda anterior, ao injetá-los com soro, seus corpos convulsionaram. Felizmente, assim como antes, pararam após alguns segundos. Próximo. Após injetar mais 3 guardas, voltando minha atenção para o último guarda no chão, agachei-me e toquei no meu bracelete. Junto com uma pequena adaga, uma pequena garrafa de vidro hexagonal apareceu em minha mão. Plop! Abrindo a garrafa e cobrindo minha adaga com conteúdo, primeiro injetando o indivíduo com uma dose do soro, desta vez 10 miligramas, então cortando seu rosto com a adaga. GUAMHHMMM. Um grito aterrador ressoou pela floresta. Usando minha mão para cobrir sua boca, os gritos abafados do guarda continuaram ecoando pela floresta. Apesar de seus gritos, continuei a cortar seu rosto. Na verdade, acelerei. Sinto muito, mas você terá que aguentar só mais um pouquinho. Eu entendi a sua dor muito bem. Eu também passei por essa dor não muito tempo atrás. Foi a pior dor que já senti em toda a minha vida. Mas não sentia nenhuma culpa. Se esse era o passo necessário que eu precisava dar para escapar desse buraco infernal, então que assim fosse. MHHMMM. MHHMMM. Por um minuto a seguir, o grito abafado do guarda continuou ressoando pela floresta. Isso não durou muito, pois o guarda logo desmaiou devido ao soro que eu injetara nele. Pronto. Ofegante, me deixei cair no chão. Colocando minha adaga de volta em meu espaço dimensional, fui até o guarda e limpei o sangue de seu rosto. Então, tirando 3 poções de cura que obtive do espaço dimensional que peguei do capitão deles, avancei. Isso deve funcionar. Levantando ligeiramente sua cabeça, desrosqueando as tampas das poções, abri sua boca. VRRRRR. VRRRRR. HM. Justo quando estava prestes a dar ao guarda a poção, à distância pude ouvir o som distante de veículos se aproximando rapidamente da minha localização. Droga! Com os olhos bem abertos, xinguei. Sem perder tempo, pegando 3 poções ao mesmo tempo, forcei-as pela garganta do guarda. Quase instantaneamente, pude ver o rosto do guarda se curando. Mesmo assim, enquanto suas feridas cicatrizavam, as cicatrizes em seu rosto permaneciam. Soltando a cabeça do guarda, tirei 2 poções de recuperação de mana do meu espaço dimensional. Gulp! Gulp! Engolindo as 2 poções, rapidamente coloquei a máscara no meu rosto. Ajustando-a em meu rosto se transformou no do capitão da unidade 19.
Momentos após derrotar o grupo, copiei o rosto do capitão, troquei suas roupas pelas minhas e soco seu rosto até que se tornasse irreconhecível. Fiz isso em preparação para o que viria a seguir. Segurando o guarda cicatrizado desmaiado pela gola, avancei. Atrás de mim estavam os outros 3 membros da unidade. Skrek! Skrek! No exato momento em que avancei, 3 grandes veículos pararam diante de mim. Clank! Saindo do veículo, estavam mais de 15 indivíduos todos vestindo uniformes semelhantes. Na frente, um homem alto e musculoso com um bigode preto sob o nariz se destacou. Usando um par de óculos escuros, uma aura selvagem e sufocante emanava de seu corpo. Comandante, Luther Black. Lendo a etiqueta ao lado de seu uniforme, gotas de suor escorregaram pelas minhas bochechas. No momento em que vi a palavra comandante, soube que não poderia enfrentá-lo. Se fosse pego, estaria acabado. Avançando, cumprimentei externamente. Capitão da unidade 19 reportando. Acenando calmamente com a cabeça, os olhos do comandante Luther pararam no indivíduo em minhas mãos. Apontando para ele, perguntou: "Este é o suspeito?" "Isso mesmo." Com as costas retas, confirmei. Estudando o indivíduo cicatrizado de cima a baixo, o comandante Luther acariciou seu bigode. Rosto cicatrizado como as descrições dizem. Cada segundo que Luther passava examinando o corpo em minhas mãos parecia uma eternidade para mim. Muitas perguntas como: ele encontrou algo? Ele percebeu que eu não sou o capitão? Ele notou algo errado com meus membros da unidade? Passaram pela minha cabeça. Eu sabia que essas eram preocupações inúteis, mas não conseguia me controlar. Para piorar a situação, minha mana ainda não havia se recuperado. Dentro de 2 minutos, a máscara começaria a perder efeito. Cada segundo que o comandante usava para examinar o corpo parecia agonizante para mim. Felizmente, o comandante não examinou o corpo por muito tempo. Para pensar que este homem causou tantos problemas para nós, ele ainda está vivo também. Voltando sua atenção para mim, o comandante exibiu um sorriso largo. "Você fez um ótimo trabalho." "Eu estava apenas seguindo ordens", respondi humildemente. "Humilde, eu vejo." Acariciando seu bigode, o comandante mostrou uma expressão satisfeita. Virando-se, ele riu e ordenou: vamos voltar para a sede e relatar a situação. Todos entrem nos veículos." "Entendido." Unanimemente, todas as pessoas presentes gritaram: "Aqui!" Acenando com as mãos, um dos guardas gesticulou para mim e minha unidade entrarem no veículo em que estava. Para minha sorte, era o que estava sem o comandante. Justo quando estava prestes a seguir o indivíduo para dentro do carro, o comandante parou abruptamente. Virando a cabeça e estreitando os olhos, perguntou: só conto 4 membros aqui. O que aconteceu com o outro?" Por um segundo, meu coração parou, e um frio percorreu minha espinha. Felizmente, essa era uma pergunta para a qual eu tinha resposta. Baixando a cabeça, apontei para a distância, onde se podia ver o contorno de um corpo. Ele, infelizmente, não sobreviveu. "Entendi. Você tem minhas condolências." Olhando para o corpo, o comandante inclinou um pouco a cabeça e entrou no veículo. Depois disso, ajudei os membros minha unidade a subir na parte de trás do veículo e segui-os para dentro. VRRRRR. VRRRRR. 1 minuto após entrar no veículo, o carro acelerou e disparou na distância. KHH. No momento em que o carro começou a se mover, minha mente começou a girar descontroladamente. Baixando a cabeça em direção aos meus joelhos, a máscara caiu do meu rosto. Aia! Cobre meu rosto com os braços, tendo dificuldade para respirar. Foi por pouco. Eu havia sobrecarregado minha mana demais. Se mais 1 minuto tivesse passado, tinha certeza de que minha identidade teria sido exposta.